Todos encontraram. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Pai, te damos graças. Deus, fala aos nossos corações, Pai, que o Senhor é poderoso, Deus. Glorioso é o seu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos assim. Amém. Irmãos, quero começar lhe fazendo uma pergunta. A pergunta para você é: na sua opinião, para a sua vida, você se conhecendo, qual seria a sua maior provação? O que seria a provação mais difícil que você enfrentaria na vida? Nós acabamos de ler Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, sobre Deus pondo Abraão à prova. Deus está dando a Abraão uma provação. E a provação, ela é algo que Deus pode colocar na minha e na sua vida. Jó passou por provação. Jó era um homem rico, tinha muitas coisas, muitos bens, tinha muitos filhos, tinha posses, mas Jó foi provado por Deus. Ele perdeu tudo, a sua esposa não entendeu nada do que aconteceu. Mas enfim, o fato, irmão, é que Jó, ele foi provado. Mas eu acredito que a provação mais severa, a provação mais difícil, quem passou foi Abraão. Porque se você olha para essa história de Abraão, isso é algo meio que bizarro. O que Deus está pedindo para Abraão? Pega o seu filho. Não imagina isso. Se coloca no lugar de Abraão. Pega o seu filho, o seu único filho. É o único, o filho da promessa. Aquele que eu te prometi. Aquele filho que você ama. A palavra de Deus, no versículo 2, vai falar lá: Isaque, a quem você ama. Irmãos, que provação é essa? Que provação é essa que Deus está colocando Abraão? Irmãos, eu não consigo nem imaginar, porque a Sara Súria nem nasceu. Mas você que já é pai, você que já é mãe, avô, avó, imagina essa situação. Abraão, já velho, Deus vai lá e toca nele, para que ele possa ter um filho. Toca em Sara, que já era velha, para que ela deixasse de ser estéril. Dá a eles o filho da promessa. Uma promessa que Deus prometeu e Deus cumpriria. Ou seja, você olha para essa prova, Abraão, talvez passa na cabeça de Abraão tudo isso. Tudo aquilo que Deus fez. Para que Deus fez isso? Para que Deus abriu o ventre de Sara, se agora Ele me coloca à prova e pede o meu filho? Mas enfim, Deus, irmãos, nos coloca à prova. E é engraçado que, além de ele ter que matar o seu filho, dar o seu filho, ele é quem deveria matar o filho. Só para piorar um pouco, além de ter que dar o filho ao Senhor, ele teria que executá-lo. Não é comum, nunca foi. E provavelmente Abraão aqui deve estar olhando assim para Deus e perguntando: mas Deus nunca pediu isso. Deus, irmãos, nunca pediu um sacrifício humano. Pelo contrário, eram os deuses ali da região, os deuses falsos, os deuses, né, não verdadeiros, é que pediu esse tipo de coisa. Mas talvez Abraão dissesse assim: Deus, será que o Senhor poderia me explicar isso? Eu não estou te entendendo, eu não consigo te
te compreender essa prova que o Senhor está fazendo comigo, esse pedido que o Senhor está fazendo para mim, eu não consigo entender. Mas sabe o que Abraão fez? Sabe o que Abraão disse? Abraão não disse nada. Olha a resposta no versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Que homem incrível, irmãos. Abraão levantou e, sem questionar, sem perguntar para Deus o porquê que Deus estava pedindo, o seu filho, o seu único filho, aquele a quem ele amava, o filho da promessa, aquele que seria a sua descendência. Abraão, irmãos, levanta sem questionar, incrivelmente, é um homem de se admirar, e ele vai, pega mais 2 servos e parte com seu filho Isaque. Depois de cortar a lenha, versículo 3, para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. 3 dias depois, irmãos, versículo 4, no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E olha o 5, disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Eu acho essa última palavra, voltaremos, eu acho que é uma palavra que nós deveríamos marcar na Bíblia. A Carta já fez uma leitura bíblica, ela marcou aqui. Deus. Porque, irmãos, Deus vai nos colocar em provação. Deus vai nos provar. Não adianta, Deus vai nos provar. A questão é, como que nós iremos reagir? Durante o processo da provação. Durante esse processo que é ruim, que é dolorido, que não é fácil. Aí o versículo 6 vai dizer assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque, versículo 7, disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha que pergunta. Olha que situação que esse pai se encontra. Irmãos, isso é muito difícil. Talvez nós não conseguimos entender plenamente o que Abraão está passando, porque nós não vivemos até quase 100 anos para que Deus viesse a cumprir em nós uma promessa. Às vezes nós vivemos 20, 30, no máximo 40, e Deus já abençoou, já nos deu. Abraão não, Abraão está em idade avançada, mas Abraão responde para o seu filho, versículo 8, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Irmãos, vocês são sabedores, né, da história, mas o que me admira aqui é que talvez agora nós começamos a entender o porquê que quando a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Porque hora nenhuma, irmãos, você vê Abraão duvidando. Hora nenhuma você vê Abraão vacilando. Esse é o pai da fé. Abraão, o pai da fé. Abraão, então, irmãos, é o nosso maior modelo de confiança em Deus. Confiança em Deus. Ele é o maior modelo. Então, Abraão vai e estende a mão, versículo 10, e pega a faca para sacrificar o seu filho, mas, versículo 11, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Irmãos, Abraão nos mostra aqui que podemos ser provados em coisas que nós amamos. Eu e você, nós podemos ser provados em coisas que nós amamos muito, como nossos filhos, cônjuge, marido, mulher, nosso trabalho,
nossas coisas, posses, mas às vezes nós precisamos, irmãos, como foi no caso de Abraão, oferecer o nosso Isaac, aquilo que nós mais amamos. Aquilo que nós mais amamos. Graças a Deus, Abraão foi aprovado na provação. A questão é, e eu e você? Quando nós estivermos na provação, como nós responderemos a isso? Eu só sei que Hebreus capítulo 11, ali na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 18, agora nós temos a slideira ali, que ela estava demais, essa menina, ela está colocando tudo. Hebreus 11, 18, fala assim que pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Irmãos, Abraão ia sacrificar. Abraão ia matar Isaac. Versículo 18. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência há de ser concedida. Havia uma promessa. Por meio de Isaac, a sua descendência há de ser concedida. Versículo 19. Abraão levou em conta, aqui está o segredo, irmãos. Abraão considerou, Abraão levou em conta, o que ele levou em conta? Que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Irmão, eu te pergunto, da onde que Abraão tirou na cabeça que Deus poderia ressuscitar? Até onde eu sei, até onde eu já li na Bíblia, Gênesis capítulo 22, não tem nada de ressurreição. Esse é o pai da fé. Esse crê que mesmo se ele matasse o filho dele ali, Deus, o Pai, o ressuscitaria, daria o jeito, porque Deus havia prometido. E ele voltaria, como ele falou, para os seus 2 servos. Essa é a fé de Abraão. É uma fé confiante, não é uma fé vacilante. Esse é o pai da fé, irmãos. Mas então, irmãos, eu estive pensando e trouxe algumas coisas que Deus nos prova. A primeira coisa que eu pensei é que a provação vem para testar a força da nossa fé. Como que está a força da sua fé? Você pode trocar, se você não quiser, talvez, né, a fé fraca, a fé forte. Você pode, como que está a sua confiança durante a provação? Eu coloquei a nossa força da fé, porque nós temos que entender que Deus vai permitir provações nas nossas vidas. Nosso filho vai ficar doente, pessoas próximas de nós vão morrer, nós ficaremos doentes, provações. E as provações de Deus, irmãos, ela tem um propósito. O primeiro é testar a nossa fé. Então ela vem para testar a nossa fé. E eu separei um texto aqui que é 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, que Deus está fazendo isso. Deus está colocando outra pessoa à prova. E olha que engraçado, fala assim, ó, contudo, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para o quê? Para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Aí eu te pergunto, e me perguntei, para que Deus precisa provar para saber o que há no nosso coração? Não tem sentido. Deus não é onisciente, Ele já não sabe. Deus não é onipotente, onisciente, então por que Deus está colocando à prova esse homem para saber o que havia no seu coração, se ele já sabe? E a resposta, irmãos, é que Deus, Ele não está fazendo isso para que ele saiba o que está nos nossos corações, porque Ele já sabe. Deus está fazendo isso para que nós saibamos o que há em nosso coração. Por isso que Ele manda a provação. Por isso que Ele manda a provação. Então, irmãos, durante a provação você vai saber se a sua fé está forte ou se está fraca. Porque se você no meio da provação se perguntar, Deus, por que você está fazendo isso comigo, Deus? Pai, por que o Senhor está fazendo isso? O que foi que eu fiz, Deus? Se você
age dessa maneira, a sua fé é uma fé fraca. A sua confiança em Deus é uma confiança fraca. Por quê, Fábio? Só porque eu perguntei para Deus por que ele está fazendo isso? Eu só quero saber. Você não está confiando em Deus. Mas se durante a provação, se durante um momento difícil, você se encontra descansando em Deus, você se encontra confiante em Deus, você deita e dorme, eu posso te dizer, irmãos, que a sua fé está forte, você está confiante no seu Senhor, você acredita que independente do que está acontecendo, Deus está com você. Deus está com você, irmãos. Isso se chama confiança. Lembra de Abacuque? Abacuque capítulo 3, versículo 17, vai dizer que ainda que a figueira não floresça, e a vide não dê o seu fruto, a azeitona decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu, Abacuque, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, eu acho incrível isso, sabe? Porque o primeiro motivo, porque Deus nos coloca em provações, é para saber como está a nossa fé. A minha e a sua fé. Nós estamos como Abacuque, crendo no Senhor e Salvador das nossas vidas. Nos alegrando, mesmo diante da provação. Estando firme aqui no culto. Como é difícil, né? Tem gente que quando vem a provação, ele some. Vem a provação, ele não dá mais sinal, ele vai procurar outras coisas para ajudá-lo. Ele não tem alegria e firmeza no Senhor. Não tem. Segunda coisa, as provações, irmãos, vêm para nos humilhar. Mas antes de entrar nisso, eu trabalhei na Salutar por alguns anos. E quando nós íamos, irmãos, implantar um sistema, alguma coisa assim, às vezes as pessoas queriam uma consultoria. E aí as pessoas não sabiam quase nada, né, sobre estoque, inventário, fechamento de caixa, eles não faziam nada disso. A maioria dos comerciantes de Goianésia que estão nos assistindo, vocês não fazem isso. Mas existe uma coisa engraçada chamada inventário. O que é inventário? Inventário, você pega uma folha, depende de como é que está, né? Você pega uma folha, anota o nome do produto, coloca quanto que tem lá. Bíblia, tem 10 no estoque. Livro do Spurgeon, tal, tem 20 no estoque. Ou você vai conferir o seu estoque anterior com o estoque atual, ver se está batendo as vendas, ou você vai olhar no sistema, enfim. O estoque serve para isso. Irmãos, espiritualmente falando, Deus às vezes quer que nós, nas provações, nós comecemos a fazer inventário da nossa vida, do nosso coração. Como é que está isso aqui? Porque é para isso que serve a aprovação, é para a gente fazer inventário espiritual. Peraí, deixa eu fazer uma contabilidade aqui, como é que está a minha vida? Como é que está a minha confiança? Como é que está a minha fé em Deus? Será que ela está realmente ok? Ou será que, peraí, está faltando isso aqui na minha vida? Não estou vendo a minha fé em Deus. Mas enfim, as provações vêm para também nos humilhar. Como Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, com o espinho na carne. Né? Ele disse, olha, para evitar que eu me exaltasse. Paulo, para evitar que ele se exaltasse. Deus mandou o mensageiro de Satanás, mas enfim, foi dado a ele um espinho na carne. Irmãos, e como é fácil nós nos orgulharmos, nós nos exaltarmos. Às vezes a gente acha, nossa, eu sou demais mesmo. Eu confio em mim. Eu confio no meu dinheiro. Eu confio naquilo que eu faço. E Deus vai e manda a aprovação. Para quê? Para nos humilhar. Para você entender que você precisa das pessoas. Para você entender que você precisa de Deus. Para Paulo entender que é a graça de Deus que basta. Às vezes nós esquecemos, irmãos, e somos fáceis para esquecer que às vezes a graça de Deus para nós não basta. Nós queremos resolver. E Deus faz o quê? Ele manda uma provação para o quê? Para te humilhar, para me humilhar. Porque nós precisamos, irmãos, saber como é que está o inventário, como é que está o nosso coração, a nossa fé.
Outra coisa, as provações vêm para nos desmamar das coisas do mundo. Ah, irmãos, como é bom, né? A gente gosta muito assim, sabe, de viagem, sabe? A gente gosta de viajar. Sabe o que a gente gosta também? De ter coisas, a gente gosta de bens. A gente gosta, sabe, de ter muita coisa, ter dinheiro. E às vezes as provações de Deus vêm para que a gente pare de confiar nas coisas mundanas e nos desmamar disso. Porque, irmãos, eu digo para você, hora nenhuma, dinheiro, coisas, viagens maravilhosas, resolveu de fato um problema real na sua vida. Nunca resolveu. Você só se ilude que isso está fazendo você feliz, que isso está curando a sua depressão, que isso está fazendo de você uma pessoa ótima. Mas, na verdade, isso nunca resolveu nenhum problema na sua vida. Nunca, irmãos. Eu me lembro de Filipe, em João capítulo 6, versículo 5, João 6, 5. Lá, quando Jesus está com 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E Filipe, sabe, o texto diz assim, ó, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pães para esse povo comer? Ó a pergunta, onde nós vamos comprar, Filipe, pão para esse povo comer? São só 5.000, sem contar as mulheres e as crianças. Será que tem uma padaria aberta? Será que tem alguém que faz stand de pão? E aí o versículo 6 diz, ele fez essa pergunta, quem fez a pergunta? Jesus, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Irmãos, para prová-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. O texto diz, irmãos, que 200 denários talvez não resolveria essa fome. E você é sabedor, você é conhecedor da Bíblia. 1 denário era a diária de um trabalhador. 200 dias de trabalho não compraria pão suficiente para aquele tanto de gente. Mas o que Filipe está fazendo? O que Jesus está querendo ensinar com essa provação? De que nós, irmãos, confiamos nas coisas do mundo. De que nós confiamos nas pessoas. Primeiro do que confiar em Deus. De que nós confiamos no nosso dinheiro lá na conta bancária. Primeiro. É o nosso primeiro recurso. São as coisas do mundo. É assim que a gente quer fazer. Mas o que Jesus faz? Jesus vai lá e faz o que ninguém poderia fazer. Nem padeiro, nem 200 denários. Jesus vai lá e multiplica o pão e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque Deus queria prová-los. Deus queria mostrar para eles, mostrar para o seu coração que não é só confiar nas coisas humanas, não. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as provações servem para isso, irmãos. Para nos aproximar de Deus. E o pastor falava domingo, como a igreja tem se desconfigurado, e isso vem de algum tempo. Nossa, já fui de igreja que as pessoas só falavam assim, de vitória. Não tinha sofrimento. As orações eram, olha Deus, não manda sofrimento. Ó Deus, livra de todo o sofrimento, guarda-nos do mal e a gente só quer vitória. Mas se você olha para a Bíblia Sagrada, Deus está colocando o povo à prova. Para quê? Para ver como é que está o coração, para ver como é que está a fé, para ver como é que está a esperança, para nos humilhar, para tirar de nós o mundo. Tem gente, irmãos, que vive de acordo com a cultura desse século, dessa vida. O que o povo fala, eles querem fazer. E não é assim, irmãos. Nós vivemos, irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Nós vivemos e corremos atrás daquele Jesus que pode nos socorrer. Ele é a primeira opção, não é a última. E o Moisés, em Hebreus também 11, lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 24, fala assim, pela fé Moisés, já adulto, o que ele fez? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Gente, Moisés cresceu 40 anos
no Egito. Era filho da filha do faraó, era um príncipe. Moisés estudou nas melhores escolas. Moisés tinha todo o dinheiro que ele queria. E muito provavelmente Moisés seria o próximo faraó ali. E sabe o que Moisés faz? Ele escolhe, irmãos, desistir dessas coisas do mundo, dessas coisas mundanas. Para quê? Para ser maltratado com o povo de Deus, do que viver uma vida no pecado. As provações vão vir na minha e na sua vida, às vezes, porque nós estamos assim, irmãos, vivendo no mundo, vivendo no pecado, vivendo naquilo que Deus não agrada. E já que às vezes você não escuta a palavra de Deus aqui, Deus vai lá e te coloca em provação. E se Ele está te colocando em provação, eu digo, que bom que Ele está te colocando em provação, porque Ele ainda tem propósito na sua vida. Que bom que Ele está te colocando em provação e você consegue fazer um inventário de como você está agora. E o texto continua: por causa de Cristo considerou a desonra uma riqueza. Por causa de Cristo considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Moisés estava olhando para Cristo. E é assim que nós devemos ser como Moisés, irmãos. Largar as coisas do mundo, olharmos para Cristo e olhar em Cristo de forma que nós consigamos ver e enxergar a recompensa, a coroa que nos está reservada. Se você não está vendo isso, a minha oração e o meu desejo nessa noite é que Jesus te coloque em provação para que você veja. Se você está amando o mundo, se você está se exaltando, se você está com uma fé fraquinha, meu desejo é que Deus haja na sua vida, irmão. Coloque você em provação, para que você consiga ver a riqueza que há no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida aqui ela é passageira, ela é transitória. Não adianta nós, irmãos, ficarmos nos iludindo. E a última coisa que eu coloquei aqui, as provações revelam o que amamos. Antes de entrar nisso que nós amamos, eu acho incrível como o autor dos Hebreus termina a galeria ali dos heróis da fé. Esses homens que ele cita ali, que pela fé foram provados, ele termina falando que o mundo não era digno deles. Ah, irmão, isso toca no meu coração, porque às vezes eu olho para mim e fico olhando assim, será que Deus escreveria sobre mim dessa forma? Será que Deus já me provou o suficiente para que... Ele fala assim, a fé do Fábio, o mundo não era digno dele. Será que a sua fé está assim? Porque às vezes, irmãos, nós estamos amando e Deus nos coloca em provação. Sabe por quê? Eu já cansei de dizer isso na sala de adolescentes, a Sara, a Maria deve que lembra. Eu não era muito crente não, mas eu acho que eu já era salvo, porque eu já sabia que sempre que tinha alguma coisa na minha vida que ocupava o lugar de Deus, mais do que Deus, eu já vinha na cabeça assim, Deus vai tirar isso de mim. Eu sabia, eu tinha certeza, eu não já falei isso umas 1000 vezes, Sara. Falava isso direto, porque irmãos, é isso que Deus quer. Quando Ele nos coloca em provação, Ele revela aquilo que nós mais amamos. E às vezes nós estamos amando coisas mais do que a Deus, e se você é filho de Deus, Deus não vai aceitar. Se Deus está vendo que tem algo na sua vida que custa mais caro do que Ele, Ele vai acabar com isso. Cedo ou tarde eu sabia, irmãos, que Deus ia tirar aquilo da minha vida. Sabia. Eu já passava assim, nossa, vai durar pouco isso aqui, porque eu estou gostando disso aqui mais do que Deus. Estou gostando disso aqui mais do que Deus, e Deus vai arrancar isso da minha vida. E eu espero que você nessa noite, irmãos, entenda que quando você estiver em provação, talvez Deus está querendo revelar o profundo e oculto do seu coração, fazer um inventário lá, para você ver que de fato você não está amando Deus acima de todas as coisas. Talvez você está colocando algo acima de Deus, por isso você está em provação. Porque o nosso Senhor Jesus veio e disse, se alguém ama mãe, filho, irmão, mais do que a mim, você não é digno de mim. Não, nunca vai ser. E por isso, nós somos provados, irmãos. Minha esperança, irmãos, e a minha oração para você,
daqui a pouco o pastor José vai orar por nós também, é que você tenha uma fé da qual Deus possa falar: o mundo não era digno da Ivanilda, o mundo não era digno do João Gabriel, do Claudinei, de todos nós. Minha fé, irmãos, e a minha oração para vocês é que seja assim. Eu espero que todos estejam assim. Se não estão, entendam as provações que Deus te coloca. Faz o inventário e para de complicar as coisas para Deus, facilita. Tem hora, irmãos, que a gente complica demais as coisas para Deus e Deus está querendo nos libertar para que sejamos esses homens de fé do qual o mundo não é digno. Eu vou orar, logo após o pastor José vai orar. Pai, te damos graças, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa cada vida aqui, Deus. Se tem alguém, Pai, nessa noite, Pai, passando por provação, Pai, independente de qual seja, Pai, Deus, faça, Deus, e mostre, Pai, a ele, Pai, a ela, Deus, o teu propósito, Pai, que ele possa, Deus, identificar, Pai, aquilo, Deus, que tem, Pai, ocupado o seu lugar, Deus, aquilo, Senhor, que tem, Pai, sido, Pai, motivo de fraqueza, Pai, enfim, Pai, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, cada irmão, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Pai, e o Senhor nos coloca em prova, Pai, porque o Senhor nos ama. Eu oro assim, Pai, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém.